Olá, pessoal, eu sou a Monique e estou aqui hoje para a gente fazer algumas questões. Vamos lá? Questões de direito constitucional das provas do CESP, beleza? São provas anteriores que caiu essa matéria, a mesma que vai ser cobrada no concurso do INSS. Vamos fazer uma revisão? Questão número 1. Julgue o item a seguir, que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e a administração pública. Recentemente, o transporte público foi incluído no rol de direitos sociais previstos na Constituição Federal, que já completavam, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia, à previdência social, bem como à assistência aos desamparados. E aí, pessoal? Essa questão caiu no último concurso do INSS, certo ou errado? Não vamos perder tempo, tic-tac. Essa questão, pessoal, ela tá certa. De acordo com o artigo 6º, refere-se aos direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, em especial no que diz respeito aos direitos sociais, conforme redação dada através da EC 90 de 2015, tem-se que, artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, redação dada pela Emenda Constitucional número 90. Portanto, a questão está certa, beleza? Vamos para a próxima. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. E aí, gente, a respeito dos direitos fundamentais. O Estado, certo ou errado? Tic-tac. Essa questão, pessoal, está certo. Ela está assertiva em contra-se correta, já que o direito à vida, previsto especialmente no caput do artigo 5º da Constituição Federal, é um direito de primeira dimensão, dividido no direito de se permanecer vivo e no direito de se ter uma vida digna, em padrões condizentes com a dignidade humana, extraindo-se daí a noção do chamamento mínimo existencial. Próxima questão. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. E, gente, certo ou errado? Eu não posso elaborar uma norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. O que vocês acham? Certo ou errado? Tic-tac. Vamos ser rápidos. Errado. O princípio da igualdade deve estar conexo à ideia de justiça. Tal ideia não se limita a igualitarismos perante a lei. Desde Aristóteles, justiça significa tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida de suas desigualdades. Sendo assim, torna-se possível, em um ordenamento jurídico, se estabelecerem situações diferentes a pessoas que estejam em situações de desigualdades. Como exemplos, podemos citar as cotas raciais, as isenções de alguns tributos a portadores de deficiência e entre outras coisas. Então, é possível, sim, termos normas diferenciadas, tá bom? É possível a gente ter tratamentos distintos, beleza? Vamos para a questão número 4, também do CESP, do INSS ao último concurso.
Com referência à Constituição e às políticas de seguridade, julgue o item subsecutivo. O artigo da Constituição Federal, que prevê os direitos sociais em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ainda que represente uma conquista, deixou de completar o direito básico à moradia ao cidadão. E aí, gente, questão 4, certo ou errado? Tic-tac, não vamos perder tempo. É só uma revisão, pessoal, não é explicação, é uma revisão. Certo ou errado? Errado, porque o artigo 6º da Constituição Federal refere-se aos direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, em especial no que diz respeito aos direitos sociais, conforme a redação dada através da Emenda Constitucional 90 de 2015, tem-se artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Beleza? Questão número 5. Questão número 5, né, pessoal? Vamos lá. No que concerne à disciplina constitucional relativa à Seguridade Social, julgue o próximo item, aqui também do último concurso, tá? Sobre a receita de loterias, apostas e sorteio de números incidirá contribuição social destinada a financiar a Seguridade Social. E aí, pessoal, certo ou errado? Não vamos perder tempo. A questão está certinha, pessoal, de acordo com o artigo 95 da Constituição Federal. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Sobre a receita de concursos de prognósticos, a definição de concurso de prognósticos está prevista no artigo 212 do Decreto 3048, tá, pessoal? Lá de 99, que aprova o regulamento da Previdência Social e da outras providências. No artigo 212, constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognóstico, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo. Considera-se concurso de prognóstico todo e qualquer concurso, olha aí, pessoal, considera-se concurso de prognóstico todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, providos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. Beleza? Vamos para mais uma questão de 2016. No que concerne à disciplina constitucional relativa à Seguridade Social, julgue o próximo item. O serviço público deve-se orientar na estruturação da Seguridade Social pelos seguintes objetivos, entre outros: equidade na forma de participação no custeio e caráter democrático e descentralizado da administração. E aí, pessoal, certo ou errado? E aí, certo ou errado? Tic-tac. Essa questão, ela está certa, porque de acordo com o artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: equidade na forma de participação do
custeio. Então tá aí, gente. A equidade, né, na forma de participação do custeio, caráter democrático e descentralizado da administração, tá bom? Tá certinho. Vamos para a próxima, também de 2016. Ana, servidora aposentada por RPPS, recebe 6.500 de aposentadoria. Bruno, portador de doença incapacitante, devidamente comprovada por perícia médica, é pensionista da União e percebe um benefício de 10.000. Caio aposentou-se recentemente pelo RGPS e recebe o teto do salário de benefício. Com relação a essas situações hipotéticas e considerando que o teto do salário de benefício corresponda a 5.189, julgue o item que se segue com base na Constituição Federal. Empregado aposentado pelo RGPS, Caio deve, assim como servidores públicos inativos, contribuir para o custeio da Seguridade Social. E aí, gente, certo ou errado? Aí teve uma reforma, né? Mas como tá pedindo pra gente falar de acordo com a Constituição, a gente vai falar de acordo com a Constituição. E aí, certo ou errado? No caso, o empregado aposentado Caio deve, assim como servidores públicos inativos, contribuir para o custeio da Seguridade Social. E aí, quando está aposentado, tem que contribuir? Na verdade, deve contribuir? Vamos lá. Errado, pessoal. Sobre o regime geral de previdência social, dispõe o artigo 195 da Constituição. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município e das seguintes contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Olha só esse finalzinho, gente. Não incidindo contribuição. Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo regime geral de previdência social. E já tem aqui a redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa emenda constitucional, vamos ver o que diz lá? Diz. É isso aí, pessoal. Então aqui já está atualizado com a Emenda Constitucional de 2019, beleza? Tudo certinho? Sobre o regime próprio de previdência social, dispõe o artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentado e de pensionistas, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional 103. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares dos cargos efetivos. E aí, gente, vocês entenderam? Ó, vamos lá. De acordo com o artigo 195, não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo regime geral de previdência social, tá? No regime geral de previdência social. Já no regime próprio de previdência social, no RPPS, incide contribuição, tá? Olha só, incide contribuição sobre os proventos e pensões concedidas pelo regime próprio,
que supere o máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Ou seja, bateu o teto. Digamos que o teto aí, eu não sei como está agora, mas chegou no teto do regime geral, né? Tem um teto. Acima daquele teto do regime geral, quem recebe pelo regime próprio vai ter o desconto ali da alíquota no seu benefício, né? Porque ele é superior ao teto, tá bom? Isso já é uma atualização da emenda constitucional, que não tinha antes na prova de 2016, tá bom? Então a gente tem que ficar ligadinho. Vamos para a próxima? Agora uma questãozinha de 2021, gente. Com relação aos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. E aí, gente? Dos direitos fundamentais à vida é hierarquicamente superior? O que vocês acham? Certo ou errado? Essa questãozinha está errada. Por quê, gente? A assertiva em questão é incorreta, visto que não existem normas hierarquicamente superiores dentro da Constituição. Todas têm formalmente a mesma hierarquia. E em caso de colisão, o intérprete deverá ponderar no caso concreto, verificando qual deve prevalecer. Beleza? Então tem que ser uma questão de análise, não existe hierarquicamente a vida é superior a qualquer outro direito fundamental. Não, gente, tá bom? Não existe isso. Vamos para a próxima questãozinha de 2021 também, acerca de direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do poder legislativo, julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF. Aí já é uma questão mais para o STF, mas que a gente pega para conhecimento. Para solucionar conflito entre uma entidade privada com poder social e um associado, é possível a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Acredito que talvez essa não seja uma questão para o INSS, mas pode ser que caia porque faz parte dos direitos fundamentais, né, gente? E aí, tic-tac, vamos rapidinho, porque isso aqui é só uma revisão, certo ou errado? Certinho, tá, gente? No tocante à teoria da eficácia da aplicação dos direitos humanos, a eficácia horizontal, vertical ou diagonal dos direitos humanos produz efeito prático nos campos fático e jurídico, uma vez que permite conhecer a quem são oponíveis os direitos fundamentais do indivíduo. Logo, ao se fazer a diferenciação entre eficácias vertical, horizontal e diagonal, pretende-se aludir à distinção entre a eficácia dos direitos fundamentais sobre o poder público e a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Tá bom? Então, aqui a gente entende que para solucionar um conflito entre uma entidade privada e um associado, é possível a aplicação da teoria da eficácia horizontal, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Ainda tem mais uma explicaçãozinha aqui, tá? Que a gente vai seguir para não perder muito tempo. Se você quiser pausar e dar uma lida, fica à vontade, tá bom? O associado e a associação aplica-se à teoria horizontal, uma vez que não há como presumir a disparidade de forças. Beleza? Tá certo, a gente pega o conhecimento e segue. Questão 10 de 2021 também. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir. A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre os cidadãos e o poder político. A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre os cidadãos e o poder político. Certo ou errado, pessoal? Tic-tac, vamos rapidinho para a gente não perder tempo. Certíssimo, gente. Os direitos fundamentais produzem os seus efeitos nas relações entre cidadãos e o poder público.
o que denomina-se de eficácia vertical dos direitos fundamentais, ou seja, a possibilidade de particular pleitear direitos fundamentais em face do Estado. Contudo, os mesmos também se aplicam nas relações privadas, na chamada eficácia horizontal, relações entre particulares, o que a gente acabou de falar, né? Horizontal, relação entre os particulares. E na eficácia diagonal dos direitos fundamentais, onde se incide entre particulares, mas especificamente quando uma das partes possui evidente desigualdade de forças. Logo, a eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre cidadãos e poder público. A questão está certinha. A eficácia dos direitos fundamentais não se restringe às relações entre os cidadãos e o poder público, tá bom? Mais uma questão de 2021, com base na Constituição Federal, julgue o item a seguir. Os direitos e as garantias fundamentais previstos pela Constituição têm aplicabilidade direta, imediata e integral. E aí, gente? Certo ou errado? A gente tá numa revisão, né? Então, vamos rapidinho, pensa rápido, jogo rápido. Gente, essa questão está incorreta. Mas por quê? Vamos entender? O título 2 da Constituição Federal refere-se aos direitos e garantias fundamentais, subdivididos em 5 capítulos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, o que as torna vinculantes desde sua promulgação. Porém, a definição do alcance do princípio da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais é complexa quando se trata de direitos sociais, pois enquanto os direitos e liberdades individuais têm, em geral, como grande parte de seus efeitos propiciar uma abstenção dos poderes públicos, os direitos sociais exigem prestações positivas por parte desses, que muitas vezes necessitam de concretização legislativa. O que a gente entende, gente, por aí? Que não são todos os direitos e garantias fundamentais que possuem aplicabilidade direta, imediata e integral, tá bom? Sendo certo que alguns possuem aplicabilidade imediata, indireta e reduzida, tá? Então, não é sempre que vai ter aplicabilidade direta, imediata e integral, tá bom? A gente tem que entender que tá subdividido ali em categorias que não são tratadas da mesma forma, tá, pessoal? Não tem como. Vamos para a próxima. Também de 2021, considerando a teoria dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte. Os direitos fundamentais estão restritos ao rol taxativo previsto na Constituição Federal, sendo inibida a inclusão de novos direitos ao seu catálogo. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac, é uma revisão, tem que pensar rápido. Está errada, gente, porque o rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição é exemplificativo, ou seja, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, conforme o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por elas adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, a gente entende que os direitos fundamentais não estão restritos ao rol taxativo previsto na Constituição Federal, certo? O erro aqui foi estão restritos. Questão 13. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
Os direitos fundamentais associados à solidariedade são marcados pela titularidade transindividual, caracterizada pela proteção de bens jurídicos de grupos sociais, como patrimônio histórico e cultural, e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, pessoal, certo ou errado? Pensa rápido, tic-tac, a gente não pode demorar, né? Porque é só uma revisão. Certinho, pessoal. Então, pega aí a teoria para a gente seguir, tá? Os direitos e garantias fundamentais do cidadão estão consagrados no texto constitucional. Eles são classificados em direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, conforme a ordem histórica cronológica de sua consagração constitucional. De acordo com a teoria das gerações de direitos, a primeira geração dos direitos humanos refere-se aos direitos civis e políticos. A segunda está relacionada aos direitos econômicos, sociais e culturais. E a terceira tem como referência os direitos à paz, ao desenvolvimento e a um meio ambiente sustentável. Os direitos fundamentais de primeira dimensão estão associados à liberdade. Os direitos de refere-se à igualdade, e os de terceira relacionam-se à fraternidade. Tá bom, pessoal? Então, tá certinho aí essa questão. E segundo a doutrina majoritária, os direitos fundamentais de terceira geração, também denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, caracterizam-se por se destinarem à proteção de direitos transindividuais. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito fundamental de terceira geração. Gente, é um pouquinho complexo, mas que a gente tem que entender que os direitos fundamentais associados à solidariedade são marcados pela titularidade transindividual, caracterizada pela proteção de bens jurídicos, de grupos sociais, com patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá bom? Essa questão tá bem certinha. Vamos para o 14. Também uma questão de 2021. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte. Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou legal, em benefício do interesse social e em observância às bases de proporcionalidade. E aí, pessoal? Pessoal, lembrando que a gente está fazendo só uma revisão, estou praticamente lendo porque a minha área mesmo é direito previdenciário. E a gente está focando aqui um pouquinho só na revisão. E aí, gente? Certo ou errado? Se ficar dúvidas, a gente comenta lá no grupo, tá bom? Certo ou errado? Tic-tac. Ela tá certinha, tá? Os direitos e garantias fundamentais não podem ser considerados absolutos. Pelo contrário, todos são passíveis de relativização, já que podem entrar em conflito entre si. É o caso, por exemplo, do direito à vida, o qual é relativizado pela possibilidade de pena de morte em caso de guerra declarada, ou direito à liberdade de comunicação em face da inviolabilidade da vida privada, tá bom? Então, questão certinha e partimos para a próxima, também de 2021. Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte. A efetivação dos direitos individuais, que constituem direitos de defesa frente a intervenções do poder público na esfera particular dos indivíduos, demanda predominantemente atuações estatais de natureza positiva, materializada por prestações públicas. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac, tem que ser rápido, é uma revisão. Tic-tac. E aí, pessoal? Essa questão ela está errada, vamos entender por quê. Os direitos fundamentais sociais não se confundem
com o direito de defesa, pois enquanto os primeiros exigem prestação positiva do Estado, estes últimos dependem de uma atuação negativa ou abstenção, ou seja, a assertiva encontra-se incorreta, porque a assertiva está nos dizendo o quê? A efetivação dos direitos individuais que constituem direitos de defesa frente a intervenções do poder na esfera particular dos indivíduos demanda predominantemente atuações estatais de natureza positiva, materializada por prestações públicas. Então, o que está errado aqui, gente, é que demanda predominantemente? Não demanda predominantemente, porque os direitos fundamentais sociais não se confundem com o direito de defesa, tá bom? O direito, a efetivação dos direitos individuais que constituem direito de defesa frente à intervenção do poder público na esfera particular dos indivíduos não demanda atuações estatuais de natureza positiva, tá bom? Vamos para a próxima, também de 2021, a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, julgue o item a seguir. As disposições constitucionais definidoras dos direitos e das garantias fundamentais carecem da atuação do legislador infraconstitucional para a viabilização dos direitos nelas vinculados. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos ver a resposta? Essa questão está errada. Em concordância com o artigo 5º da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Tá bom? Então, assim, as normas de eficiência plena e aplicabilidade imediata e não precisam da atuação do legislador infraconstitucional para a viabilização dos direitos nela vinculados. Portanto, a questão está errada. Porque que as disposições constitucionais definidoras dos direitos e das garantias fundamentais não carecem da atuação do legislador, tá bom? Porque ela tem aplicabilidade imediata. Vamos para a próxima questão, que também é do SEBRASP aí, de 2020. Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos, em função de sua especial condição de pessoa humana, e as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. Direitos individuais implícito estão subentendidos nas regras de garantias fundamentais, sendo exemplos os desdobramentos do direito à vida. E aí, gente? Tão bonitinha essa questão, tá certo ou errado? Certinho, pessoal. Essa questão ela tá certa, tá? Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos e, segundo a classificação criada por José Afonso da Silva, é possível fazer uma distinção em 3 grupos. Direitos individuais expressos, aqueles explicitamente enunciados nos incisos 5º, direitos individuais implícitos, aqueles que estão subentendidos nas regras de garantia como o direito à identidade pessoal, certos desdobramentos do direito à vida, o direito à atuação geral. E direitos individuais decorrentes do regime e de tratados internacionais subscritos pelo Brasil, aqueles que não são nem explícita nem implicitamente numerados, mas provêm ou podem vir a provir do regime adotado, como o direito de resistência, dentre outros. Então, a assertiva está certinha, pessoal, tá bom? 18, também de 2020. Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos, em função de sua especial condição de pessoa humana, e as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda do exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item a seguir. Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos,
posto que todos os direitos são passíveis de relativização e podem estar em conflito entre si. E aí, gente? Certo ou errado? Essa questão tá certinha, tá, pessoal? Os direitos fundamentais se caracterizam pela relatividade, por serem direitos relativos, ou seja, eles não podem ser entendidos como absolutos, ilimitados. Nestes termos, é comum, em vários estudos sobre o tema, a afirmação de que não podemos nos esconder no véu ou atrás de um direito fundamental para a prática de atividades ilícitas. Assim sendo, não há possibilidade de absolutização de um direito fundamental e limitação de seu manuseio, pois ele encontra limites em outros direitos tão fundamentais quanto ele. Até mesmo o direito à vida, considerado por muitos como o mais importante, é passível de relativização. Beleza, pessoal? Vamos para a penúltima questão, também de 2020. Os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função de sua especial condição de pessoa humana, e as garantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. Ações afirmativas, como a reserva de vagas para negros em concursos públicos, são uma forma de garantia dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade ou discriminação. E aí, pessoal? Essa questão 19, vocês acham que estão certa ou errada? Essa questão 19 caiu no concurso, hein? Todas aqui caíram, né? A gente está revisando, então pensa rápido e responde. Certo, gente. As ações afirmativas se caracterizam como práticas ou políticas estatais de tratamento diferenciado a certos grupos historicamente vulneráveis, periféricos ou hipossuficientes, buscando redimensionar e redistribuir bens e oportunidades a fim de corrigir distorções. Tais políticas públicas visam oportunizar aos que foram menos favorecidos por critérios sociais, econômicos, culturais, biológicos, o acesso aos meios que reduzam ou compensem as dificuldades enfrentadas, de forma que possam ser sanadas as distorções que os colocaram em posição desigual diante dos demais integrantes da sociedade. Trata-se, portanto, de mecanismo de inclusão social, concebido para corrigir e mitigar os efeitos presentes das discriminações ocorridas no passado, gente. Então, essa questão aí, ela tá certinha, tá bom? Porque a reserva de vagas para negros em concurso público são uma forma de garantia dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar uma situação histórica de desigualdade ou discriminação. Tá bom? Vamos para a nossa última. Chegamos na nossa última questão. Confesso que eu tô bem cansada. É um assunto, assim, até bom, sabe? De você ler, de você interpretar. Mas a gente precisa estar ligado, porque qualquer mudança, você viu que as questões, elas acabam sendo um pouquinho cansativas, te fazem pensar, né? Então, a gente precisa estar bem atento quando lê, tá? Vamos também usar muito a lógica, tá, pessoal? Porque a gente já viveu, porque a gente já passou, que a gente já viu na nossa sociedade. Vamos lá, questão número 20, 2021. Como regra, a medida própria para a preparação de eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta ou a responsabilização civil e não a supressão de texto jornalístico por meio de liminar. Gente, repara não que a minha língua fica meio presa. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac, vamos ser rápido, que a gente já tá perdendo muito tempo, né? Lembrando que é só uma revisão. Essa questão, ela está certíssima, gente, porque
A primeira geração, dimensão dos direitos fundamentais, tem como elemento principal a ideia clássica de liberdade individual, concentrada dos direitos civis e políticos. Esses direitos só poderiam ser questionados mediante a abstenção do controle do Estado, já que o seu controle causa interferências e impossibilidades na plena liberdade individual. Os direitos civis ou individuais protegem a integridade humana, física, psíquica e moral, contra o abuso de poder ou qualquer outra forma de arbitrariedade estatal. Exemplos de direitos civis são a liberdade de expressão, direito ao devido processo legal, presunção de inocência, proteção à vida privada, a liberdade de locomoção, dentre outros. Nesse sentido, o STF dispôs que a medida própria para a preparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão milenar de texto jornalístico, antes mesmo que qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. Portanto, o item análise amolda-se ao entendimento do STF acima mencionado, tornando-se correto. Tá bom, gente? Então tá corretinho. Como regra, a medida própria para reparação de eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta. A gente pode ver, eu não sei se vocês acompanharam, mas quando você faz no âmbito jornalístico, eles fazem alguma, por exemplo, a pessoa jornalista faz alguma notícia, dá alguma notícia que realmente poderia não ter ali a verdade. Então, a medida para preparação de eventual abuso, porque foi um abuso, aquela expressão de liberdade. Eu tenho a minha expressão de liberdade, eu sou jornalista, eu vou falar na rede social, um exemplo. Mas eu falei coisas que realmente não era bom. O que o STF entende? Que a pessoa que foi lesionada pela sua liberdade de expressão tem direito de resposta. Ela pode responder pela tua liberdade de expressão, tá? Ou a responsabilização civil, e não a supressão de texto jornalístico por meio de liminar. Ou seja, eu não vou suprir, não vou deletar, apagar, fazer com que você tenha supressão jornalística por meio de liminar, mas eu vou te dar o direito de resposta. É o que aconteceu, que a gente tem visto muito na mídia. Né? Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Às vezes eu não estou sabendo explicar muito bem, a gente pode discutir melhor sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente fica por aqui hoje. Qualquer dúvida, a gente vai conversando aí no Telegram, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Vamos continuando, porque hoje é o nosso dia do direito constitucional. E eu espero que a gente consiga fazer uma revisão bacana, tá bom, pessoal? Mantenham-se firmes e fortes. Vocês viram que essas questões do CESP são cansativas, mas são bem tranquilas se você entende realmente direito constitucional. Tá bom, pessoal? Agradeço aí. Um excelente dia, uma semana maravilhosa e abençoada. Até mais. Tchau, tchau.